Que alegria. Eu já falei semana passada, mas acho que é sempre bom repetir, né? Assim, pregar vendo pessoas é muito diferente, muito melhor do que pregar olhando para uma câmera. Embora acho que a gente já estava começando a se acostumar um pouquinho, né? O ser humano, é impressionante como o ser humano vai se acostumando com as coisas. Fazia parte da nossa rotina, o culto gravado, e a gente em casa, assistindo através do nosso canal do YouTube apenas. Fazia parte da minha rotina enquanto pastor vir à igreja semanalmente para gravar junto com a equipe de mídias, né, o nosso culto. E aí rever os irmãos e olhar para vocês e pregar olhando para vocês faz uma diferença que vocês não têm ideia de como é boa. É claro que é diferente em vários sentidos. É diferente o retorno e é diferente a forma do retorno. Todo mundo de máscara, a gente perde muito das expressões das pessoas, né? O sorriso. A gente estava cantando aqui, por exemplo, e eu ouvia a voz dos queridos cantando, mas ao mesmo tempo, né, a gente não vê a boca se abrindo. Então a gente perde muito das expressões, né, da expressão do sorriso, do olhar. A máscara ela tapa muito das nossas expressões. Bom, eu tenho aprendido lições de Deus em meio à pandemia. Tem sido sobre esse tema que nós temos conversado nos meses de junho e agora no mês de julho, né? A ideia da gente refletir e avaliar sobre quais são os ensinamentos de Deus para esse tempo, para esse momento completamente atípico que a gente vive. Eu tenho 37 anos, 36, vou fazer 37 em breve, né? A gente erra para aumentar a idade, nunca para diminuir, gente, é isso. E eu confesso que eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça um tempo como esse que a gente está vivendo. Por exemplo, nós estávamos há 3 meses, deu um pouquinho mais de 3 meses, sem atividades presenciais na igreja. Eu não me lembro disso ter ocorrido, né? Nem em outros momentos na história, né? Isso que a gente está vivenciando hoje. O fato é que nós vivemos num tempo marcado pela realidade de duras perdas. E quando eu falo de perda, eu não estou me referindo apenas à perda de pessoas, no sentido da realidade do luto, de alguém que perdeu algum parente, perdeu algum amigo, perdeu algum conhecido, algum vizinho, mas estou me falando a realidade de diversas perdas e aflições que são próprias do tempo que nós vivemos. Perdas que eu e você estamos tendo que lidar, estamos tendo que enfrentar nesse duro momento que é o momento que a gente está vivendo. Pessoas, eu dei como exemplo inicial, né? Tem pessoas que têm perdido seus entes queridos. Eu não sei se é o seu caso, espero que não, mas com o aumento do número de mortos por causa da pandemia, número de pessoas contaminadas, naturalmente também, cada vez mais esses números que antes eram estatísticas, né, lamentáveis estatísticas, vão se tornando pessoas conhecidas, né? Parente de alguém, primo de alguém, irmão de alguém, avô de alguém. Então, essa é uma realidade. Mas quando a gente fala sobre perdas, a gente está falando sobre perdas das mais diversas. Pense aí que talvez você que hoje me assiste, hoje acompanha o nosso tempo de celebração, tenha perdido durante esse período o seu emprego. Talvez, se você... Eu espero que não, mas isso pode acontecer. Se você é um empresário, um pequeno empresário, talvez você tenha perdido o seu negócio. Quantas pessoas quebraram, né, faliram nesse período? É uma perda. Perda de relacionamentos e perda de família. Quantas famílias ruíram nesse período? Principalmente no início da quarentena, uma das coisas que mais se discutia era a quantidade de casais em divórcio, o nível de violência doméstica, nível de violência contra a criança, nível de violência contra o idoso, né? Tudo isso subiu de maneira assim assustadora, e famílias foram desfeitas nesse período de pandemia, de quarentena que a gente vivenciou. Então, não seria muito caracterizar esse tempo que a gente está vivendo como um tempo de perda. E talvez seria mais fácil para mim virar para vocês e falar que tudo vai ser restituído. Dizer para você, falar assim, sua família passou por um problema grave nesse período, fica tranquilo, tudo vai ser restituído. O seu emprego, você perdeu o emprego nesse período, fica tranquilo, tudo vai ser restituído. Dentro em breve, né, você já vai ter um novo emprego, talvez até um emprego melhor.
Talvez eu pudesse virar para alguém que é empresário, para alguém que faliu nesse período, ou estava caminhando com muita dificuldade no seu negócio, e falar, não, fica tranquilo. Dentro em breve tudo vai ser solucionado, né? Mas o fato é que nós não sabemos. Eu não sei se virão dias de bonança e de tranquilidade para você. Eu desejo que seja isso. Eu oro por isso, a gente pede isso a Deus, mas nós não temos garantias de que realmente será isso que vai acontecer. Existem pessoas que perderam o emprego nessa pandemia e que demorarão muito tempo para serem realocadas no mercado de trabalho. Isso é um fato. Então existem perdas e perdas que a gente precisa lidar. O fato é que o Evangelho ele traz esperança para a gente, mas não é a esperança de que teremos uma vida melhor e mais feliz, pelo menos não aqui nesse mundo. E é isso que é importante a gente entender. O nosso grande desafio, então, é diante dos grandes problemas que a gente tem vivido, como as questões das perdas, a gente aprender como a esperança trazida pelo Evangelho nos ensina a lidar com tudo isso. E é isso que nós iremos fazer hoje. O tema da nossa reflexão é: eu tenho aprendido que a esperança me ensina a lidar com as perdas. E antes da gente ir para o texto bíblico, eu quero convidar você a mais uma vez fechar seus olhos e nós vamos falar com o Senhor, pedindo a direção do Santo Espírito de Deus para esse instante de reflexão nas Sagradas Escrituras. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus bendito, como é bom, Pai, nós nos reunirmos como Tua igreja para glorificar e exaltar, para cultuar o Teu nome. Só Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nesse instante, Pai Santo, em que abrimos a Tua palavra, desejosos de sermos por ela instruídos, nós Te pedimos, Pai, que as nossas mentes e corações estejam sensíveis àquilo que o Senhor tem para cada um de nós neste dia. Que a gente seja dirigido por Ti, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e corações e que a gente consiga perceber a direção apontada pelas Tuas mãos, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O texto que servirá de base para a nossa reflexão hoje é o texto do Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 25 a 33. O texto não está projetado. Então, se você tiver Bíblia no celular ou quiser que chegue uma Bíblia, você que acompanha presencialmente, quiser que chegue uma Bíblia às suas mãos, nosso diácono pode emprestar, a igreja pode emprestar uma Bíblia para você. Você que nos acompanha em casa, não dá para a junta diaconal levar aí, por motivos óbvios. Então, você acompanha através do seu celular ou da sua Bíblia. João, Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 16, versículos de 25 a 33. Esse é o texto o texto base da nossa reflexão para o dia de hoje. João 16, versículos de 25 a 33. Diz assim a palavra do Senhor. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais este tipo de linguagem, mas lhe falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente, e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Versículo 31. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que vocês em mim
eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Capítulo 16 do Evangelho de João. Jesus está anunciando que em breve ele voltaria para o Pai. E ao fazer isso, ele está também preparando os seus discípulos para os acontecimentos que seguiriam, as realidades que iriam vir logo após esse momento de volta para o Pai. Aquilo que eles iriam vivenciar sem a sua companhia, a sua presença de maneira física. E aí o texto que nós lemos começa no versículo 25, exatamente com Jesus dizendo: embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. A palavra aqui traduzida por figuras aponta para a ideia de enigmas, mais para uma ideia de enigmas do que para comparações explicativas. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu falei para vocês até agora de maneira enigmática, e talvez algumas coisas vocês não tenham entendido. Porque quando a gente ouve a palavra figuras, né, pode dar a ideia de exemplos, para facilitar. Mas não é essa a ideia do texto. Na verdade, a gente sabe que Jesus falou muitas coisas por parábolas, a Bíblia nos diz isso, e a gente sabe também que, ao fazer isso, ele tinha um duplo objetivo. O próprio Senhor diz: algumas pessoas iriam ver e ouvir e iriam entender. Outras pessoas iriam ver e ouvir e não entender. Mateus capítulo 13, versículo 13 diz, né? Eu falo por parábolas porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Então, ao mesmo tempo em que as parábolas se utilizavam de conceitos extremamente comuns da vida, da realidade das pessoas daquele tempo, então a gente vê as parábolas contadas por Jesus, ele utilizava, via de regra, uma linguagem que tinha a ver com uma vida do campo. As parábolas de Jesus falam de sementes, falam de animais, falam de plantações, de agricultores, de donos de vinha. Você pode dizer assim, é uma realidade de mundo que não é comum para a gente. Nós somos pessoas do meio urbano, né? Vivendo séculos e séculos depois de Jesus, mas para as pessoas do tempo de Jesus, essas figuras eram figuras que eram profundamente conhecidas por eles, porque fazia parte da vida deles. Então Jesus se utilizava de recursos da cultura, da vida, do cotidiano desses homens e mulheres que o ouviam para contar essas histórias, para contar as parábolas. Contudo, embora as parábolas se utilizassem de figuras extremamente comuns, elas tinham e apontavam para realidades extremamente profundas, de maneira que por baixo, né, se assim a gente pode dizer assim, abaixo da superfície de uma parábola simples, como por exemplo do joio e do trigo, existia a necessidade de você pegar essa parábola, que tinha elementos que faziam parte da vida do povo, e ter a capacidade de interpretar as realidades do reino que eram ali apontadas. Aquilo que não tinha sido dito, né? Que tinha que ser compreendido, interpretado. Essa é a ideia. Verdades profundas que não eram facilmente compreendidas por aqueles que ouviam. Não à toa, em muitos momentos, os próprios discípulos de Cristo, e até mesmo os 12 mais chegados a Cristo, em muitos momentos dos evangelhos, eles viram para o Senhor e dizem: olha, nós não entendemos o que o Senhor está dizendo. E aí Jesus tem que pegar e explicar para eles as parábolas. Pensemos que homens que acompanhavam Jesus diariamente, que estavam acostumados a ouvi-lo, em alguns momentos tinham dificuldade de entender aquilo que ele estava dizendo em parábolas. Contudo, o que o texto está nos dizendo é que com a iminência de sua partida, os ensinamentos de Cristo se tornam mais objetivos, mais diretos, principalmente para os apóstolos. É disso que o versículo 25 está dizendo. Olha, eu até agora falei por meio de figuras, eu utilizei parábolas, e em alguns momentos vocês tinham dificuldade de entender aquilo que ele estava falando. Contudo, agora, nesse momento, o momento onde se aproxima da minha partida, eu vou falar com vocês de maneira mais direta, de maneira mais objetiva. Eu falarei mais abertamente a respeito do meu Pai. Versículos 26 e 28, aí na continuação do texto.
Nesse dia, vocês pedirão em meu nome, não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então nós sabemos que com a ressurreição e vinda do Espírito Santo em Pentecostes, a igreja de Cristo, a partir daquele instante, os homens e mulheres que creem no Senhor Jesus, passaram a orar ao Pai. Então a gente ora, quando nós fazemos nossas orações, nós oramos a Deus, Deus Pai. Mas oramos em nome de Jesus. Não é isso que nós dizemos no final da nossa oração? Nós oramos, colocamos as nossas questões diante de Deus, falamos para Deus, conversamos com o Senhor, e quando já chegamos no final, a gente vira e fomos ensinados, quando éramos ainda, quando estávamos começando lá na escola dominical, a gente foi ensinado a terminar as nossas orações com em nome de Jesus, amém. E aí ele começa, olha, nesse dia, vocês pedirão, e ele está apontando para o futuro, pedirão tem a ideia de um tempo futuro, pedirão em meu nome. Então, depois da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus, e depois de Pentecostes, a igreja passa a orar em nome de Jesus. E embora os pedidos sejam feitos a Deus em nome de Jesus, isso não quer dizer que o Pai não nos ame. E ele está dizendo isso. Não digo que eu pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. O Evangelho nos aponta e diz para a gente que a humanidade foi criada por Deus em perfeita comunhão com Ele. E por que é necessário a gente entender isso? Porque às vezes a gente constrói uma ideia de um Deus Pai que é um chefe zangado. Você já se pegou com essa ideia construída? A ideia de um Deus Pai que é um Deus zangado, sisudo, carrancudo, fechado, calado na dele, que não demonstra sentimento. E um Deus Filho que é amor, que é bondade. Não é assim que normalmente a gente retrata na nossa mente? Mas Jesus está falando assim, olha, o próprio Pai ama vocês. E o Evangelho diz isso. O Evangelho nos diz que a humanidade foi criada por Deus em perfeita comunhão com Ele. Contudo, todos pecaram e por isso estão afastados da glória de Deus. É o que nos diz Romanos capítulo 3, versículo 23. E ao contrário do que muitos dizem, nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Nós somos, por natureza, filhos da ira, merecedores da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. Condenados a vivermos eternamente distantes de Deus. Por isso Deus, em amor, envia Jesus Cristo, seu Filho, ao mundo, para que Jesus aqui vivesse como homem, em perfeita justiça e comunhão com o Pai, cumprisse todas as ordenanças da lei de Deus, e aqui Jesus morresse na cruz do Calvário, recebendo a condenação que era minha e a condenação que era sua, assumindo a consequência pelos nossos pecados, pelos meus pecados e pelos seus pecados, para que aqueles que o amaram e creram em seu nome, utilizando as palavras do versículo 27, se tornassem filhos de Deus. Então ele diz, olha, vocês oram em nome do Filho, vocês oram em meu nome, mas isso não quer dizer que vocês pedem em meu nome porque o Deus Pai é um Deus zangado e não ama vocês. Muito pelo contrário, Deus ama vocês, e é por isso que eu estou aqui. Ele tanto ama que Ele me enviou ao mundo. Ele tanto ama que Ele me enviou ao mundo para eu morrer na cruz no lugar de vocês. Contudo, agora que vocês foram alvo do amor de Deus, vocês podem entender que vocês são filhos amados de Deus. Antes vocês não tinham esse direito, mas por causa do amor de Deus por vocês, porque Deus ama vocês, Deus me enviou ao mundo para que eu morresse na cruz no lugar de vocês e vocês fossem tratados como filhos amados de Deus, como filhos amados de Deus. Então, Jesus vem ao mundo e assume a consequência dos nossos pecados para que nós nos tornássemos filhos de Deus. E aí presta bastante atenção no que eu vou dizer. Como é maravilhoso para a gente saber que através do sacrifício de Jesus, aqueles que creem no Deus Filho, aqueles que creem em seu nome, agora se tornam filhos amados de Deus. Em Jesus, você é um filho e uma filha amada de Deus. Jesus está dizendo isso aqui.
por meio daquilo que Ele veio fazer, eu e você nos tornamos filhos amados de Deus. Por trás de todas as coisas, sempre esteve e sempre está o amor de Deus, que é conhecido em Jesus. Entenda isso. Eu gosto de fazer isso aqui na igreja, né? Se de tudo que eu falar, você sair com essa verdade guardada no seu coração, eu estou profundamente satisfeito. Através de Jesus, aqueles que nele creem se tornam filhos amados de Deus. Através do que Jesus fez, aqueles que nele creem se tornam filhos amados de Deus. Se você crê em Jesus, se você ama Jesus, como o texto diz, você então é um filho amado de Deus. Antes éramos por natureza merecedores da ira. Como filhos amados de Deus, a gente pode se dirigir em oração ao Pai. Porque é filho. Um filho tem direito de pedir ao Pai. Ele pode pedir ao Pai. Ele recebe essa oportunidade, essa possibilidade como filho amado, por meio de Jesus Cristo, por meio daquilo que Jesus Cristo fez. Eu e você nos tornamos filhos amados de Deus. E agora podemos nos dirigir a Ele, podemos orar, podemos colocar as nossas questões diante de Deus. E então no versículo 28, Jesus fala claramente, ele diz, olha, eu vim de Deus e agora eu volto para Deus. Ao contrário do que vocês podem imaginar, meus discípulos, muitas coisas vão acontecer, né? Uma grande quantidade de eventos vão se dar nos próximos dias e talvez isso faça com que o coração e a mente de vocês fiquem confusa. Talvez vocês achem que as coisas estão estranhas, mas ao contrário do que vocês podem imaginar, o Calvário não será um acidente, não simboliza a morte de um criminoso, mas o Calvário é a minha volta para o Pai. E eu acho fantástico a gente entender isso, porque certa vez eu li um livro, não vou lembrar agora, eu faço questão de dizer que eu li, porque eu acho importante, mas eu não lembro agora o autor que falava exatamente nisso, né? Assim, a preocupação que ele tem do Jesus que a gente tem apresentado e da compreensão a respeito de Jesus que as pessoas têm. O Jesus do Evangelho é Senhor do Universo. O Jesus do Evangelho é Deus Filho. O Jesus do Evangelho não é um coitadinho que foi arrastado sem ter o que fazer para a cruz. Ele foi lá porque ele queria estar lá. Ele foi para lá porque Deus Pai o enviou para que ele fizesse isso. Não é um Jesus fraco, arrastado pelas circunstâncias, arrastado pelos poderes desse mundo. É disso que o Evangelho fala. Então ele diz, olha, eu vim do Pai e agora eu estou indo para o Pai. Eu vim de Deus com um propósito, com um projeto, com uma missão. E findada essa missão, ela culmina na cruz e posteriormente na ressurreição. E findada essa missão, eu vou retornar para o Pai. Não pensem que diante das circunstâncias que se avizinham, diante dos problemas que vão acontecer, quando vocês me virem sendo preso, me virem sendo julgado, condenado injustamente, que eu estou abandonado, ou que essas coisas estão acontecendo comigo porque eu estou abandonado à minha própria sorte, ou porque eu não tenho poder para reverter essas circunstâncias. Não é disso que se trata. O que se trata é que a cruz, o Calvário, para mim, é o meu caminho de volta para casa, é o meu caminho de volta para Deus Pai. Então, eu vim de Deus Pai e agora eu volto para Deus. O Calvário não era um ponto final, não era algo circunstancial na vida de Jesus, mas fazia parte do caminho de volta para o Pai. Afinal de contas, a obra do Senhor nesse mundo já estava concluída. Seria concluída no Calvário. E a gente continua, versículo 29 e 30. Então os discípulos de Jesus disseram, diante de tudo isso que eles diante de tudo isso que eles ouviram, agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que viestes de Deus. Olha, agora ficou claro. O Senhor não falou por parábolas, o Senhor falou de maneira muito direta e a gente entendeu, de fato, o Senhor veio de Deus. Os discípulos que antes estavam cheios de dúvidas e incertezas, se você tiver com a sua Bíblia aberta e for voltar um pouquinho, chegar lá no versículo 17, versículos 17 e 18, você vai perceber que os discípulos estavam cheios de dúvidas, de incertezas,
queriam fazer perguntas para Jesus, porque não estavam entendendo tudo aquilo que ele estava dizendo. Mas agora, quando Jesus pega e fala claramente, quando eles ouvem as verdades de Deus, de maneira clara, eles dizem: nós cremos que vieste de Deus. Essa é a resposta. Essa é a maneira como eles encararam, né? Tudo isso que eles ouviram do Senhor. Continuando, versículos 31 e 32, respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Então, diante da declaração de fé dos seus discípulos, Jesus diz: olha, em breve, daqui a pouco tempo, no momento de maior angústia, no meu momento de maior angústia, vocês irão me abandonar. E a gente sabe que por ocasião da prisão, do julgamento, da condenação do Senhor, de fato, até mesmo os seus discípulos mais chegados, os apóstolos, abandonaram, se dispersaram. Mas eu acho fantástico, porque Jesus, ele já está anunciando isso, ele falou assim: olha, eu sei que isso vai acontecer, né? Mas ele diz, ele fala algo que faz todo sentido para a gente, quando ele diz assim: olha, mas o fato de vocês me abandonarem, e de até mesmo os mais chegados me abandonarem, não quer dizer, não significa que eu estou sozinho. Como filho de Deus, eu posso afirmar: o meu Pai está comigo. O meu Pai está comigo. E aí eu quero fazer uma segunda pausa. Se a primeira é a ideia de que em Jesus você é um filho amado de Deus, nós já pontuamos anteriormente, o segundo ponto que eu quero apresentar para a gente trazer na nossa mente, no nosso coração nesse dia, é que em tempos de perda, onde esses tempos são marcados pelo sentimento de desamparo e de solidão, pode ser que eu e você nos sintamos abandonados, mas entendam uma coisa: Deus nunca abandona seus filhos. Jesus sabia disso, e Ele está ensinando isso aqui. Ele fala assim: olha, todos podem me abandonar, os mais próximos podem me abandonar, aqueles que andaram comigo diariamente ao longo dos últimos anos podem virar as costas, podem se esconder com medo, mas o meu Pai, esse nunca me abandona. Deus nunca abandona seus filhos. Eu espero que não aconteça com você, mas muito provavelmente eu e você teremos que enfrentar realidades extremamente dolorosas ao longo da vida. E é possível que nessas circunstâncias, quando a gente tem uma grande expectativa de encontrar consolo, de encontrar abrigo, de encontrar apoio, de ter um ombro amigo, nesse momento de dor e de angústia e de perda, é possível que a gente vire e fale assim: olha, todos me abandonaram. Aqueles de quem eu esperava mais apoio, que eu esperava que caminhassem comigo, que eu esperava que estivessem ao meu lado, esses foram os primeiros a virarem as costas. Eu até entenderia se pessoas que não me conhecem, pessoas que não caminhavam comigo, demonstrassem que não se importam, mas a falta de compaixão, se assim a gente pode dizer, daqueles que são conhecidos e que fazem parte do nosso círculo de relacionamento, parece doer mais. E nesses momentos pode ser que você se sinta profundamente só, mas uma coisa é verdade: quando a gente tem essa grande expectativa de encontrar consolo e apoio, é possível que até mesmo as pessoas mais próximas, os nossos familiares, nos abandonem. E foi assim com Jesus, mas Deus nunca abandona os seus filhos. Deus nunca abandona os seus filhos. Tenha essa certeza. Deus nunca abandona aqueles por quem Ele entregou Jesus. Deus não nos abandona. Todos podem te abandonar. Eu espero que isso não aconteça. Jesus está falando assim: olha, todos vocês vão me abandonar. E Ele fala isso como quem sabe o que estava por vir, como quem sabe o que se avizinhava. Ele sabia que, dentro em breve, ele seria preso, ele seria julgado, ele seria condenado. E os seus seguidores, aqueles que eram próximos, gente com quem ele partilhou a mesa,
gente que ele viajou junto, que dormiu debaixo do mesmo teto, esses seriam dispersos. Eles não estariam ali para apoiá-lo. Mas ele sabia, o meu Pai nunca me abandonará. De igual forma, talvez eu e você vivenciemos a circunstância onde a gente se sinta profundamente abandonado por aquelas pessoas que nos amam. Mas grave essa verdade fantástica no seu coração. Deus nunca abandona os seus filhos. Deus nunca abandona os seus filhos. Deus nunca abandona os seus filhos, aqueles por quem Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo. Ele nunca nos abandona. Mas caminhando para o fim, o versículo 33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu acho muito interessante que depois de Jesus dizer para eles assim, vocês vão me abandonar, ao invés de Jesus vir dando aquela pancada, né? Falando assim, olha lá, hein? Vocês não vão me abandonar, não. Ao invés de fazer isso, ao invés de estar preocupado com o fato de ser abandonado, ao invés de ameaçá-los, olha, quem me abandonar, depois eu vou castigar. Ou, ao invés de repreender, ao invés de fazer isso, Jesus simplesmente afirma que, olha, tudo isso que eu disse foi para que em mim vocês tivessem e vocês tenham paz. Mais do que simplesmente desejar a paz, como às vezes a gente deseja, né? Somente no meio evangélico pentecostal, meio tradicional, isso é menos comum. Meio pentecostal, o pessoal gosta de saudar, né? Cumprimentar muito assim, a paz do Senhor, não é isso? Isso, a paz do Senhor. Você certamente já ouviu isso. Mais do que simplesmente desejar a paz, Jesus seria a paz. Percebam o texto. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus, mais do que desejar a paz, Ele é a própria paz. Em meio às aflições, em meio às perturbações, em meio às dores desse mundo, em meio às perdas, Jesus seria a sua paz. Para que vocês tenham em mim a paz. Longe de trazer uma visão romântica, e eu acho fantástico o Evangelho, porque o Evangelho não nos traz uma visão romântica de vida. Aquela ideia, talvez triunfalista, não, vai dar tudo certo. E às vezes a gente tem essa ideia de que não, tudo se resolve, tudo dá certo, tudo se conserta. Existem coisas que não se resolvem. Existem perdas que até o último dia da nossa vida serão perdas. Existem famílias, eu não gostaria de dizer isso, mas é verdade, existem famílias que não vão ser restauradas. Existem empresas que não vão ser restauradas no sentido de voltar a funcionar bem, que estão quebradas, acabou. Contudo, é possível olhar para a realidade das perdas com esperança. E é disso que Jesus está dizendo. Ele não tem uma visão romântica, ele não tem uma visão triunfalista. Ele fala assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Esse mundo que a gente vive é um mundo marcado de dor, é um mundo marcado por tribulação, é um mundo marcado por angústia, é um mundo marcado por aflições. É impossível a gente passar por aqui sem viver tudo isso. Mas apesar disso, nós podemos lidar com essas circunstâncias com esperança. E ele diz, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Só que eu fico pensando, né, a gente utiliza isso com a ideia meio triunfalista, que como é que Jesus venceu o mundo? Já parou para pensar nisso? A morte de Jesus foi muito diferente, a vitória de Jesus foi muito diferente daquilo que normalmente a gente tem como vitória. É bem diferente. A vitória de Jesus foi conquistada numa cruz e evidenciada na ressurreição. Então ele diz, olha, no mundo vocês vão ter aflições, vão ter angústias, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo.
E como eu venci o mundo, vocês podem olhar para o mundo e para as realidades e para as circunstâncias com esperança e com expectativa, não porque tudo vai dar certo, mas porque eu estou com vocês. E porque eu já venci todas as coisas. E porque a nossa esperança, utilizando o texto de 1 Coríntios 15, não é apenas para esse mundo. A nossa esperança tem a ver com a eternidade. E quando a gente olha a circunstância da nossa vida sob a perspectiva da eternidade, a gente percebe que as aflições dos nossos dias aqui podem ser grandes, mas elas são pequenas comparadas à realidade da eternidade. Não é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15? Se a nossa esperança é apenas para esse mundo, então a nossa esperança é muito pequena. A vitória de Jesus foi conquistada na cruz e evidenciada na ressurreição. Então a gente não tem garantias quanto aos desafios que se colocam à nossa frente. Eu oro para que você que perdeu o emprego tenha seu emprego de volta, tenha outro emprego, né? Eu oro por isso. Talvez isso demore 1 mês, talvez isso demore 2 meses, talvez isso demore 3 meses. Tem gente que fica desempregada há anos. Tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo. A gente não tem garantias contra a crise política do nosso país. Você tem garantias de qual o desfecho? Entrou pandemia, a pandemia ainda não saiu, mas já começa a diminuir o ritmo e a crise política continua. E vocês acham, né, que quando se aproximar da eleição, como é que isso aqui vai estar? A eleição presidencial. Fervilhando, gente. E se a nossa esperança está em, não, as coisas vão se resolver e tudo vai ficar tranquilo, então a nossa esperança afundou. Nossa esperança afundou. Não temos a garantia de imunidade a essas realidades, as realidades das perdas, das dores, mas a gente pode enfrentar essas situações com ânimo, porque Jesus já venceu. Já venceu. E aí esses 2 destaques que eu dei, acho que fazem toda a diferença. A gente entender que, primeiro, nós somos filhos amados de Deus. Confie nessa verdade. Eu e você somos filhos amados de Deus. Deus nos ama tanto que Ele enviou Jesus Cristo ao mundo para morrer na cruz no nosso lugar. Mas não apenas isso. O segundo destaque que a gente apontou. Deus nunca abandona os seus filhos. Você pode passar pelas maiores aflições, pelas maiores angústias. Você pode ser abandonado por todo mundo. Mas ainda assim, eu e você podemos olhar para as circunstâncias com esperança. Não porque tudo vai dar certo, mas porque Deus nunca abandona os seus filhos. Deus nunca abandona os seus filhos. A nossa esperança está fundamentada no nosso Deus. A vitória de Jesus foi morrer, ressuscitar e estar à destra de Deus Pai. Talvez o grande desafio para a gente olhar para o mundo e para a vida com esperança seja a gente ressignificar aquilo que de fato é vitória. Me parece que para os grandes homens de Deus, para aqueles homens que estavam profundamente encharcados da realidade do Evangelho, o grande fator da esperança deles nunca foi uma esperança condicionada aos fatores e circunstâncias externas, mas sim a convicção de que eles eram filhos amados de Deus, de que eles poderiam ser abandonados por qualquer um, mas Deus nunca os abandonaria, e de que a esperança deles não aponta apenas para as realidades desse mundo, mas para a eternidade. Essas 3 realidades faziam toda a diferença na vida dos homens de Deus. Essas 3 realidades devem fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. A única forma de aprender a lidar com as perdas é ouvir o ensinamento da verdadeira esperança. Se a nossa esperança está condicionada às coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque a nossa esperança tem a ver com a eternidade com Cristo. Para Jesus, a vitória foi a morte na cruz, a ressurreição e estar novamente à destra de Deus Pai. Era isso que era vitória para Jesus. Que essa seja a minha vitória e a sua vitória, para a glória do Senhor nas nossas vidas. Que a gente entenda que nós somos amados por Deus, filhos amados por Deus, e que em meio às circunstâncias, Deus nunca nos abandona, Ele sempre está ao nosso lado. Que a nossa esperança
aponte para a eternidade com o Senhor. Amém.